E bora lá. Já vai começar. Com meu sorriso amarelo por causa do café. Acabei de tomar. Boa noite, irmãos! Bom estar com os irmãos novamente. Nós vamos começar o nosso devocionário Calmaria hoje, sexta-feira. Nós tivemos aí um pequeno problema com o Facebook. Eu creio que os irmãos também tentaram conectar, mas tiveram alguns problemas. Hoje, sexta-feira, devocionário Calmaria da Igreja Presbiteriana aqui em Ebenezer, e hoje ficou para nós pensarmos e refletirmos sobre o Salmo 120. Eu vou colocar aí na tela para que vocês possam acompanhar. Em angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu a minha oração. Livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores. Ó língua mentirosa, o que Deus fará com você? Como aumentará o seu castigo? Ele a atravessará com flechas afiadas e a queimará com brasas vivas. Como sofro na distante Meseque. É doloroso viver entre os moradores de Quedar. Estou cansado de habitar entre os que odeiam a paz. Procuro a paz, mas quando falo de paz, eles querem guerra. Hoje nós estamos recebendo o nosso irmão Flávio. Flavião, meu querido amigo, irmão, pastor Flávio da Igreja Presbiteriana do Jardim Aeroporto, lá de Limeira. Tudo bem, Flávio? Tudo bem, e você, cara? Tranquilo, pela graça de Deus. Que bom. Bom recebê-lo aqui para nós conversarmos um pouquinho a respeito do Salmo de número 120. Salmo de número 120. Ô Flávio, nós observando aqui esse texto do Salmo 120, nós vemos aqui pelo menos a sugestão de 3 divisões. No versículo 1, o salmista está dizendo: na minha angústia eu clamo ao Senhor e ele me ouve. Ele está relembrando ou recordando alguma experiência passada. E qual foi o modus operandi, como ele agiu, o que ele fez. Então ele está dizendo: eu estive angustiado e na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. Agora, a partir do versículo de número 2 até o versículo de número 4, me parece que ele está fazendo um novo clamor porque ele está na angústia, ele está passando por um momento de angústia. E ele vai comparar, aqui já no final, nessa terceira divisão, do versículo de número 5 até o 7, que ele se sente como fosse o estrangeiro na sua própria terra, desolado, desesperançoso. É interessante que a angústia, ela é algo que caracteriza todos nós como seres humanos. Todos nós passamos pela angústia. Eu estou lendo o livro do rabino Newton Bonder e ele diz que a angústia é aquela convenção entre a alegria e a tristeza e a dor. Porque eu sei o que é estar alegre, mas eu sinto dor. Então me traz a angústia, porque há um conflito daquilo que eu sei e eu quero e a dor que eu estou sentindo no meu coração. Então existe esse choque de duas grandes emoções. A esperança, a felicidade, o saber das coisas boas e a dor que existe no meu coração. Isso, Newton Bonder, o rabino, não sei se você já leu alguma coisa sobre ele. Não, ainda não. E ele vai dizer que justamente a angústia nasce aí, de saber a felicidade, conhecer o que é felicidade e sentir dor no coração. Como você lê esse Salmo de número 120? Olha, legal, né? E você sabe que é interessante porque nesses últimos domingos
eu estive estudando na escola dominical aqui do Jardim Aeroporto os livros de Esdras e Neemias, que são os livros que contam justamente essa história. O povo volta do exílio, né? E olha que interessante, o Salmo 120 inicia aqui os cânticos de romagem, né? Os cânticos da peregrinação. Eram cantados principalmente pelo povo de Israel, pelo povo que voltou do exílio da Babilônia. Isso. Né? Que eles voltavam agora para poder adorar Deus em Jerusalém, né? E quando você lê Esdras e Neemias, que o contexto está em Esdras e Neemias, é uma dica que eu dou para todo mundo para entender o que está acontecendo aqui. Eles sofreram por, olha, cerca de 100 anos ali, uma dificuldade muito grande para conseguir voltar para a sua terra e conseguir reconstruir o templo e reconstruir os muros. Os povos ali em volta, principalmente os samaritanos, línguas mentirosas e as línguas traiçoeiras, que viviam mandando carta para o rei Artaxerxes, né? Desde o começo lá ainda, desde ainda dos outros reis, porque foi muito tempo, eles mandavam cartas querendo impedir. Eles diziam que, olha, cuidado aí com esse pessoal de Jerusalém, porque eles vão querer reconstruir o templo, vão reconstruir o muro, e eles vão se levantar contra a Pérsia, porque na época eles estavam debaixo do Império Pérsia, né? E você lê Esdras e Neemias, e foi uma luta muito grande com esses mentirosos, realmente, né? Interessante até você ter escolhido esse salmo, depois de eu ter estudado tanto ali Neemias, Esdras e Neemias, porque ficou até mais claro para mim essa ênfase que ele dá, né? Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Porque, olha, se você vê em Esdras e também em Neemias, o quanto que esses homens, né, liderados por Sambalá, que era lá de Samaria, eles fizeram de tudo para tentar impedir. Primeiro a reconstrução do templo, isso lá atrás, né? Aí não era Sambalá é com relação aos muros. Mas imagine aqui, pensando na fé desses leitores, esses que cantavam, todos eles sentiam essa grande dificuldade de estarem sendo atrapalhados justamente por pessoas que estavam usando de mentira, usando de ódio, usando de fake news. Era fake news da época. Só hoje que tem fake news. Tá dentro do contexto. Está dentro do contexto. Para você ter uma ideia, eu acho muito interessante lá em Neemias. Sambalá chega a mandar uma carta para ele e fala, vamos conversar num outro lugar aí, num lugar neutro, que daí não vai ter problema. O Neemias já fica esperto e fala, não, eu tenho uma obra grande para fazer aqui, não posso ficar parando para conversar. Porque ele sabia que o pessoal queria o matar. O Neemias tem um lá que se diz profeta e sabe que ele está ameaçado, né? Ele fala, olha, por que você não dorme no templo hoje? Vai lá dormir no templo. Tá muito perigoso, né? Porque o povo, para reconstruir o muro, então, eles trabalhavam com espada na cinta e sempre em dupla, um trabalhando e outro armado, olhando, porque a qualquer momento alguém podia querer matá-los. A coisa estava pesada. E alguém falou para Neemias dormir no templo. Neemias também foi esperto ali, falou, não, isso aí também está errado, e realmente iba para matar Neemias. Então, desde Esdras até Neemias, você imagina a luta que foi para os homens fiéis de Jerusalém manterem a fé e manterem aquela obra. Olha, eu estive lendo, eu fico até me perguntando até quanto que eu aguentaria essa luta, cara?
sabe? Verdade. Foi muito tempo que eles ficaram nessa luta. E olha, eles tiveram problemas externos, juntando esse pessoal de Samaria, de Moabe e os árabes. Eles tiveram muitos problemas internos também. Porque mesmo dentro de Jerusalém, os nobres que já haviam voltado, e que era dono da maioria das terras, não da cidade de Jerusalém, isso de Judá, Sim. eles estavam cobrando juros, cobrando impostos altíssimos. Os mais pobres estavam tendo que vender seus filhos como escravos. Então era luta de todos os lados. O Neemias vem, inclusive, e dá uma dura nesses nobres e fala: meu, o que vocês estão fazendo? São seus irmãos. A gente tem que se cuidar um dos outros. E ali ele faz uma reforma que, olha, isso está lá em Neemias 5. Para quem estiver ouvindo aí, quiser olhar, eu achei muito interessante. E ele fez: olha, nós vamos comprar de volta os filhos de Judá que foram vendidos escravos. Vocês vão parar de cobrar juros e nós vamos dar um jeito aí nessas coisas. E o próprio Neemias, ele ia abrir a mão do seu salário, dos seus benefícios como governador de Judá, porque ele se tornou governador de Judá. Então, olha que interessante, porque quando a gente lê esse contexto, somente de Neemias, mas com Esdras também a coisa foi difícil. Como eu disse, foram praticamente 100 anos nessa luta, né? Então, quando eu olho o Salmo 120, eu vejo assim muitas relações com o tempo em que nós estamos passando hoje. Sim. Nós também nos sentimos assim em várias áreas. Essa é uma luta de todo cristão que quer ser fiel, seja nesse mundo e até mesmo dentro da igreja. E a gente sabe que existem dificuldades semelhantes dentro da igreja. Basta ver que tanto Esdras quanto Neemias lutaram tanto contra pressões externas quanto contra pressões internas. Então, olha, se a gente olhar bem, a gente sabe aqui o que são esses lábios mentirosos e essa língua traiçoeira. E aqui ele pede, sim, que Deus retribua, né? E ele ora que Deus vai castigar com flechas afiadas de guerreiro, né? E daí, esse versículo 5, eu acho muito interessante, né? Ele talvez seja um pouco mais difícil numa primeira leitura, mas ele diz assim: ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Esses aqui eram povos, mais ali da região da Arábia, eram povos também que faziam resistência contra Jerusalém, né, contra a reconstrução do templo, contra tudo aquilo. E parecia que essas pessoas de fora, assim também como lá em Samaria, as 3 nações que mais lutaram contra foram Samaria, Moabe e os arábios também, que no caso aqui, Meseque e Quedar. E aqui o sentimento que eles tinham é que, poxa vida, nós estamos na nossa terra, nós estivéssemos vivendo entre os nossos inimigos, como se nós estivéssemos como sendo estrangeiro lá em Meseque e lá em Quedar. Você nota Sim. como que isso é ruim? E ele pega essas 2 cidades que são bem extremos, né? Uma fica no extremo norte, né? Meseque, e Quedar fica na área sul de Damasco, no deserto sírio. Então ele está querendo dizer que toda essa vastidão, todo esse território, é como se estivesse vivendo em terra estrangeira. Em terra estrangeira. Nossa, e isso é uma das coisas que eu acho realmente mais angustiantes, né? Que não se sente bem-vindo na nossa própria casa, né? Não é? Isso são as coisas mais ruins. E eu penso também, não só a angústia do sofrimento, desse contexto histórico que você trouxe brilhantemente, mas eu vejo aqui também um fator que ele diz assim: eu sou pela paz.
e eu fico gritando e clamando pela paz. Parece que eu sou uma voz dissonante. Estou falando e todo mundo teima pela guerra. Teima pela... Olha só que palavra, né? Teima pela guerra. E é verdade, viu, Rubão? Olha, eu acho que eu sofro um pouco com isso. A gente está numa época de tanto ódio, de tanta polarização. Verdade. Qualquer coisa que você fala, você está errado. E assim, as pessoas têm muita raiva de você, entendeu? Se você diz, eu sou de um lado, vamos dizer, se eu sou de esquerda, os direitistas vão me matar. Eu sou de direita, os esquerdistas vão me matar. Aí eu pego e falo, não, peraí, eu quero ficar numa posição central. Quero ficar no centro. Não, então você é um isentão. Aí os dois vão matar. Você tem que tomar partido. Não, você tem que tomar, e qualquer um que você tomar, você apanha. Não tem como. E não tem como tomar o partido, eu sou pela paz. Porque se também falar que é da paz, você é isentão. Isso é isentão. Você é pacífico, então você concorda com não sei o quê. Então você concorda com não sei o quê. E, gente, a gente está numa luta insana. E uma das coisas que eu penso muito, eu já estava lendo ali em Filipenses, quando Paulo diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Isso. Moderação, temperança. Cadê? Não, ninguém quer mais saber, não. Eu trabalhei, então, Flávio, eu trabalhei numa igreja há muito tempo atrás, muito tempo para não dar ideia, sentava-se na igreja de um lado os militantes de um partido e do outro lado da igreja os militantes do outro partido. E não se bicava. Isso no tempo da eleição. Então, uns ficavam do lado, entendeu? Os do número 1 ficavam do lado, do número 2 ficavam do outro lado. E chegar ao extremo do ridículo da igreja não se conversar no período de eleição. E eu achava isso terrível. E hoje eu estou vendo na nação brasileira, na nação. Não é uma coisa isolada, mas é uma coisa generalizada. É terrível. Eu estava pensando nele hoje à tarde. Eu tive numa reunião agora à tarde e quando eu estava voltando aqui para casa, pensando no Salmo, eu estava ouvindo a rádio e o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, dizendo para o povo que esse final de semana vai ser um final de semana temeroso, porque as manifestações tanto pró-governo quanto contrários ao governo deve ser razão de muita inflamação. Polícia na rua, partidos se bicando, e eu pensei justamente nesse versículo de número 7. Sou pela paz, porém quando falo de paz eles teimam em guerra. E o 6. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Parece que a população está ficando insana. Nós não estamos lutando pelo benefício de todos, um país, uma nação melhor, mas estamos lutando por partidos, por facções, por pensamentos. Não é assim. Eu acho que nós, como pastores, eu não sou de direita, para mim Jair Messias Bolsonaro é o nosso presidente, mas ele não é Messias, e também a esquerda não tem nenhum Messias. São homens comuns que têm forma de pensar política, você pode concordar ou discordar, mas a minha esperança está em Cristo, a minha paz está em Cristo, a minha redenção está em Cristo, a redenção da terra está em Cristo, a redenção de todas as coisas está no Cristo. Então não fico com essa baboseira, perdendo o meu tempo, vendo messianismo dentro da política. Foi o que Jesus disse, né? Não é? Virão muitos em meu nome. Né? E quando disserem, olha, Cristo está ali, está lá, não sigais. Porque a gente não vai ter nenhuma salvação de uma pessoa específica desse mundo. Por isso que até dentro da democracia a gente tem que procurar construir o que for melhor para a nossa nação, mas não colocar esse tipo de esperança, né? Num partido ou numa organização. Né? E a gente tem que estar sendo cristão. Você sabe que esse problema até da paz
eu recebi, ficou famoso um tempo atrás, uma frase do Lutero que diz assim: a paz se a verdade a qualquer preço. Dá para entender bem o que o Lutero falou e provavelmente dentro de uma questão específica. Essa frase sendo usada de uma maneira muito errônea por muitos cristãos, querendo meio que usar essa autorização do Lutero, né, para você realmente abrir a mão da paz em favor daquilo que você considera. E até parece que para se encontrar a verdade, você não pode ter paz. Sendo que o próprio Jesus ensinou: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Paulo realmente disse: se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, o quanto depender de vós. E Pedro ainda diz: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, né? E eu escrevi sobre isso até no meu blog, né? Mas uma pessoa veio brigar comigo, e veio reformado, né? E ele veio falar: então você está dizendo que é para abrir mão da verdade em nome da paz? Olha, isso é você que está falando. Porque eu creio que, na verdade, a paz faz parte da verdade, é o que os textos bíblicos me ensinam, né? Então, assim, para mim também tem causado angústia isso. Você está num ambiente onde você quer paz, mas as pessoas odeiam a paz, teimam pela guerra. E isso muitas vezes acaba fazendo a gente se sentir um estrangeiro, né? Um estrangeiro na própria terra, na própria igreja. E isso é uma coisa complicada, mas, ao mesmo tempo, é um sentimento que todos os profetas passaram por ele. Todos os profetas, a gente sabe que passaram por ele, então o caminho é esse mesmo. Mas só alguém que esteja isso tão acirrado, né, nesses últimos tempos. Flavinho, Pabrão, eu estava lendo o livro de Blaise Pascal, e Pascal ele vai dizer o seguinte, que mesmo aquele que coloca uma corda no pescoço e busca o suicídio, ele está em busca da paz, ele está em busca da felicidade. E é verdade, as pessoas vivem nesse conflito, vivem nessas loucuras, nessa brigaiada, justamente buscando a paz. E enquanto não encontrar a paz de Cristo, eles vão ficar tateando, vão ficar buscando em vários lugares e vão ficar nessa angústia terrível. A paz só pode ser encontrada em Cristo Jesus. E a igreja, ela é essa proclamadora do evangelho da paz. E se a igreja se perder em meio político, em defender bandeira, ficar trazendo outro evangelho, senão esse evangelho de Cristo, da paz, do amor, da libertação, da redenção em Cristo, sempre no Cristo, a igreja também vai viver numa angústia terrena, tremenda. Obrigado, Flávio, pela sua participação. Nós já estamos chegando aqui no momento final. Já passou o tempo. Opa! E eu quero pedir para que você, Flávio, ore a Deus por todos aqueles que estão nos acompanhando, todos aqueles que estão sintonizados nesse bate-papo. Com certeza tem muitos sofrendo, muito passando por dificuldade. E... Ô Débora, Eliana, nós vamos orar. Eu peço para que você ore pela Eliana. A Eliana é uma pessoa que ligada à nossa congregação Ebenezer, e ela não está muito bem de saúde. Ela entrou numa fase aí muito delicada da vida dela. Então, ore a Deus para que Deus tenha misericórdia, Deus seja com ela e Deus traga paz, cura se for essa vontade dele, e que Deus abençoe a nossa nação, o nosso país, e que Deus continue nos abençoando à frente da igreja. Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós também clamamos, ó Pai, como clamou esse irmão no passado, e essa palavra viva e eficaz, ó Pai.
nos sentimos, muitas vezes, com essa angústia também, meu Pai. Muitas vezes nos sentimos estrangeiros na própria terra, muitas vezes sentimos essa cultura do ódio e queremos proclamar a Tua paz, ó Pai. Mas, realmente, ó Pai, isso sempre foi difícil. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor fortaleça a nossa fé para que nós possamos ser realmente como luzeiros neste mundo, brilhando nesse mundo tenebroso, Pai. Transforma as nossas vidas, a vida de cada pessoa, cada família que está ouvindo essa devocional, que isso possa também ser especial para elas, ó Pai. E de maneira especial a Eliane, a qual eu não conheço, mas que os irmãos bem conhecem, mais que todos nós ainda, que o Senhor esteja sobre ela, Senhor, derramando o seu poder, para que ela possa encontrar, Senhor, aquilo que ela precisa. Abençoe muito o pastor Rubens, a sua igreja, a sua família, Pai, e que nós possamos sempre estar firmes aí na Tua palavra. Que nós oramos. Amém. Flávio, obrigado, muito obrigado, meu amigo, meu irmão, meu querido. Deus te abençoe bastante, senhora, sua esposa, suas filhas, a sua igreja. Obrigado mesmo por esse bate-papo. Um grande abração, meu velho. Grande abração, Rubão. Conta comigo sempre. Abração para todo mundo aí. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós terminamos aqui a nossa live e queremos pedir para que você continue sintonizado aí nos trabalhos da igreja. Amanhã às 19h30, às 19h30, nós temos o trabalho de oração, reunião de oração, então acompanhe os nossos trabalhos. Um grande abraço, Deus te abençoe e até logo mais. Fique com Deus, uma boa noite, um bom descanso.